Prepare o seu bolso, usuário do transporte público, porque hoje pela manhã foi votada o aumento da tarifa de passagem para o município de Guaíba. Aconteceu hoje, dia 29 de março de 2017, a reunião do Conselho de Mobilidade Urbana, onde aconteceu a votação para decidir o aumento da tarifa do transporte público de Guaíba. Por 10 votos a 1, foi votado pelo aumento da passagem em R$ 3,90 para ônibus normais e R$ 4,05 para a lotação. Tinha um posicionamento então da empresa Sur referente a esse aumento da tarifa de ônibus em Guaíba. Nós sabemos que o aumento é necessário em função do aumento de salários, né, combustível, pneu e todos os itens que sofreram acréscimo do ano de 2016 para 2017, mas o grande vilão do aumento é a queda do usuário pagante, né? Nós estamos com 36,28% de isentos no ano passado, isso representou praticamente R$ 1,18 da tarifa que foi paga o ano passado pelo usuário referente às isenções do sistema. Então, essa quantidade de isentos excessiva e a redução do usuário pagante que é o grande vilão do aumento tarifário de 2017. Nós temos que fazer um trabalho para recuperar o usuário pagante, né? A gente sabe que tem uma crise econômica, mas tem outras coisas que dependem só do município, né? Principalmente a questão do combate do transporte clandestino, que já é uma coisa que tem há mais de 10 anos, nós trabalhamos em cima disso desde 2007, e a não atitude, nenhuma ação efetiva em relação a isso é o principal vilão desse aumento nesse ano aí. E com essa passagem de R$ 13,90, o que a empresa pretende melhorar para o usuário que vai pagar mais caro? Nós estamos investindo num sistema de informação, o aplicativo Movit, onde a pessoa coloca o ponto onde ela está e ela vai saber que horas vai passar o ônibus. Ou seja, não vai precisar ficar esperando na parada de ônibus, né, no ponto de ônibus. Ela pode se programar. Então o aplicativo dá um tempo estimado de chegada do veículo e quando ele está próximo ele já manda a pessoa ir para o ponto de parada. Então, até com o objetivo de que as pessoas não fiquem. A gente sabe que as paradas deixam a desejar, tem alguns bairros que são bem complicados, então a pessoa vai poder se programar, sair de casa no momento de pegar o ônibus ou até mesmo do trabalho, né? Ele é um aplicativo bem interessante, tu coloca, por exemplo, se tu usa diariamente uma linha e naquele determinado horário ele já começa a te avisar automaticamente no horário, é bem interessante. E tem alguma data de implementação já desse aplicativo? Nós estamos fazendo um teste, né, porque nós temos que ver a questão do sinal de 3G, né, porque a gente depende que o ônibus comunique para informar a posição. Então nós estamos numa fase de teste, mas acredito aí que nos próximos dias a gente já vai ter alguma novidade e a gente vai anunciar, né, nos meios de comunicação da prefeitura, jornal, né, e todas as outras formas de... E agora uma pergunta que a população faz muito, né, para a TV Costa Doce, para o governo e também agora para a empresa. A baldeação vai continuar? Bom, essa questão da baldeação, assim, a empresa cumpriu o que o contrato determinava. Essa operação foi exatamente o que estava escrito no contrato e foi alvo de um projeto básico desenvolvido pelo município. Então nós não temos autonomia sobre isso, né? A questão da baldeação, eu acho que vocês têm que conversar com a prefeitura. Eles têm uma intenção, mas eu não posso adiantar nada porque são eles que determinam e até o momento a gente já tem alguma movimentação em relação a isso, mas esse tipo de notícia eu acho que vocês têm que perguntar diretamente para a prefeitura. Eles é que vão decidir. A empresa vai cumprir o que for determinado, né? E esperamos que, se atendido o desejo da população, que essas pessoas andem mais de ônibus. Isso, com certeza, vai auxiliar nos próximos reajustes tarifários. Última pergunta, então, Cristian. A passagem para a empresa, a passagem em R$ 13,90 é um preço justo para a população? A questão da tarifa, né, se é preço justo, né, eu quero dizer assim bem claro. Nós começamos um contrato com uma demanda estimada de 275 mil pagantes mês. E nós estamos com 216 mil, são quase 60 mil passageiros a menos. Então, isso tornou toda a situação muito difícil, né? E assim, eu quero deixar bem claro, o aumento de tarifa não é... o principal fator do aumento de tarifa não é o aumento dos custos, e sim a redução do pagante, né? Nós temos uma quantidade menor de pessoas para custear o sistema. Esse é o grande vilão do aumento de tarifa. O pessoal que não pega o ônibus, então, né, a pessoa que pega o ônibus vai ser cobrada pela pessoa que não pega, isso? Não é isso. Na verdade é o seguinte, nós temos transportes não legalizados que roubam o usuário pagante do sistema.
o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte: o ônibus não recebe subsídio do governo, da prefeitura, para custear as isenções. Quem paga as isenções é o usuário pagante. Então, ele é penalizado pelas isenções. Então, quanto mais isentos tiverem no sistema, mais caro fica a tarifa para o usuário pagante. Então, assim, o que aconteceu nesse último ano? Nós tivemos um aumento dos isentos e uma redução do pagante. Então, realmente, o usuário pagante é penalizado quando se tem um nível de isenção de 36%. Para te ter uma ideia, Porto Alegre, né, estava entre as capitais que tinham o maior índice de isentos, está em torno de 35%. Nós somos maior do que eles. Nós temos 36% de isenções, né? As isenções passam pela empresa, o cadastramento, mas quem valida é o município, né? Eles é que avaliam a documentação e dizem se a gente tem que conceder o benefício ou não. Realmente o valor da passagem ele está refletindo esse cenário. Muita isenção e pouco pagante. Então, realmente, isso tem que ser revisto. E isso é importante que a população questione o município, né? Como funciona essa questão das isenções, porque a gente tem que fazer um trabalho. E o transporte clandestino, que é o grande vilão, como eu comentei. Essa queda de usuário pagante é muito motivada ao fato seguinte: nós temos uma crise econômica, né? As pessoas estão desempregadas. Então, necessariamente, eles buscam alguma forma alternativa de prover o sustento da sua família. Então, muitas pessoas entraram no transporte clandestino. E isso tem nos prejudicado bastante. O fator que as pessoas alegam, que todo mundo comenta, eu pego o clandestino porque ele não para nas paradas, então ele é bem mais rápido o deslocamento. Só que isso o ônibus não tem como concorrer. O ônibus é obrigado a parar em todas as paradas porque tem sempre gente que embarca e desembarca. Então essa concorrência predatória que o transporte clandestino faz em cima do sistema legalizado é o que provocou esse aumento nesse ano. E claro, nós tivemos uma situação em 2016 onde houve um equívoco no cálculo. A prefeitura estimou uma demanda que não se concretizou. Então a tarifa de 13,25 está defasada, ela não seria 13,25. E talvez o aumento que estivesse sendo aplicado agora não seria tão alto. É um erro. Aumento de projeção de demanda, né, e aumento de quilometragem. E aí alterou o objeto que foi licitado. Seu Gidei, então o senhor como representante da UANG aqui nessa votação de aumento de passagem, qual o seu posicionamento em relação a esse aumento? Bom, primeiro bom dia aos telespectadores da TV Costa Doce, tá? Para nós é mais uma honra estar participando dessa TV. Nós não tínhamos como votar, aliás, não tínhamos como votar nada, né? Porque vocês imaginem um calhamaço de mais de 500 páginas que não nos mandaram para a gente fazer uma análise, né, criterioso. O que a gente fez? A gente pegou o contrato de concessão e o próprio regimento interno do Conselho e ali a gente provou para eles, pediu para adiar a reunião, a gente colocou um requerimento para adiar a reunião, foi indeferido de pronto pelo presidente, foi em votação e vocês viram, né, que só a UANG estava ali representando de fato e de direito os usuários, né, e não foi aprovado. Então nosso posicionamento foi votar contra esse aumento. Porque votar como? Se a gente não conhece nada, as planilhas, por exemplo, só te citar um exemplo dentre várias. Lá no seu artigo 12 do regimento interno deste conselho, diz que a prefeitura tem que nos apresentar o estudo de impacto tarifário, que ela desenvolve. Isso aqui está escrito, não sou eu que estou dizendo, não é o UANG que está dizendo, e eles não apresentaram. Eles não apresentaram, né? Que é o artigo 12. Né? Sem contar com as outras determinações, porque ali para o aumento tarifário, que eu vou contestar eles todos, que tu estavas presente, quando tu falas ali que o mau atendimento, tudo isso vem num estudo, o executivo tem que fazer esse estudo, tem que planilhar esse estudo, e nada foi feito. Então não tem como pedir aumento, porque hoje o preço justo é o que está. Ao entendimento da UANG é o que está. O Vale-Refeição, por exemplo, por que a empresa não paga o Vale-Refeição para os funcionários se está planilhado e eles estão devendo o Vale-Refeição? Então, a gente votou contra, votou consciente. Tá? Nós estamos aqui defendendo a população, infelizmente,
Infelizmente, vou fazer uma queixa aqui ao vivo. Infelizmente, nós temos mais uma pessoa que era para representar a sociedade civil organizada, que era a presidente dos sindicatos comerciais, que representa um fator considerável, né, que são os funcionários de loja, etc, etc. Ela não veio na reunião, nunca veio, né, nessa reunião do conselho. E tu viu ali, nós perdemos a UANG, levamos acho que 11 ou 10-1, né, mas votamos consciente. E vamos encaminhar agora toda a documentação para o Ministério Público, para ele avalizar ou não. Porque cabe agora ao Ministério Público, porque eu torno a dizer, a gente não tem o poder, a gente não sabe investigar essa documentação, tem que ter um aparato melhor. Não ser chamado aqui para votar um aumento de tarifa, sem ler nada, sem fazer nada, e o governo vota todo a favor. E vou deixar mais aqui um ponto de interrogação, até para o meu amigo Neymar lá debater. Olha que essa mudança que vem aí, que já foi um golpe eleitoral lá atrás, que quando eu dizia, embora eu defendia esse governo, mas quando eu dizia que esta integração não tinha como mudar, porque tem um contrato, segurança jurídica, tem um contrato, a semana passada eles concordaram que existe um contrato. Então a baldeação, na sua opinião, não vai acabar? A baldeação ela poderá até acabar, mas cuidem que pode estar vindo aí mais um reequilíbrio tarifário. E nós vamos nos posicionar contra. Contra, por quê? Porque nós temos embasado com todo o documento. Então está errado esse aumento, está errado a forma que foi feito. A gente pediu 10 dias de prazo, eles indeferiram e infelizmente perdemos na votação, né? E quero dizer que sim, eu quero uma queixa muito grande quanto à população. Que vão para as redes sociais, criticar. O nosso presidente da UANG, Nalto, desde ontem, desde a semana passada, vem fazendo um chamamento para o pessoal vir. E infelizmente vocês viram, né? Um auditório desse aqui, hoje de manhã era para estar lotado, isso aqui até a gente na rua, e não vem ninguém. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos defendendo a comunidade. E espero que eles também, mesmo não vindo, nos apoiem nesse nosso voto. A Sonorad está localizada na Avenida Bento Gonçalves, 219. Estamos há 25 anos aqui em Guaíba e estamos aguardando para atendê-los. Oferecemos ecografia geral, obstétrica, morfológica, densitometria óssea, mamografia e ressonância magnética.